Eu me chamo Henri Marques de Sá, tenho 54 anos e sou de Salvador, capital da Bahia. Eu vim para Aracaju há 3 meses atrás. Salvador há muito tempo se tornou uma cidade muito violenta. Ela tem 3.000 habitantes, que é bem mais do que toda a população do estado de Sergipe, né? Lamentavelmente. Né? E a violência nunca tinha chegado até mim, né? Sempre por perto, sempre margeando, como graças a Deus não chega para a maioria de nós. A gente sabe, vê, presencia, escuta, mas finalmente ela chegou. E eu vi que realmente era o limite. Né? Uma cidade onde eu nasci, cresci, envelheci, e tinha até a pretensão de morrer por lá. Mas realmente está se tornando impraticável, particularmente para quem mora na rua. Já há uns 5 anos. Já assim, desde a Bahia, sempre em Salvador, já há 5 anos como morador de rua. Eu sou formado em História, ensinei durante 15 anos, né? Até que eu decidi parar com a profissão e aí comecei a trabalhar no comércio informal, né? Um nome muito pomposo para quem está desempregado, mas que é uma atividade de renda, só que o comércio informal faliu, como tudo nesse país. E aí cada vez foi ficando mais difícil me manter, né? Aluguel, remédios, roupas, e cada vez eu fui precisando mais da rua. E mesmo ainda morando, pagando aluguel, cada vez a rua foi sendo mais a minha casa. Locais para comer, locais para conseguir uma roupa, locais para isso, para aquilo, né? É até o momento em que eu não pude mais pagar sequer uma mocinha sozinho. Né? E quem foi se tornando aos poucos a minha companhia, né, foram os moradores de rua e as pessoas que de uma forma ou de outra se dispunham a nos ajudar, ou aqueles não tão pobres, mas que ainda têm um coração tocado pela generosidade. Né? Situação econômica, nenhum problema com droga, nenhum problema com álcool, né? Nenhum problema com atividades ilícitas, uma vida completamente normal, né? Só que acabou o dinheiro. Né? Eu migrei da situação profissional para a situação da economia informal, a economia informal não conseguiu mais me sustentar, e junto com isso vem também a idade que vai chegando, isso vai se tornando, eu não diria menos produtivo, mas você vai produzindo mais devagar. É engraçado porque você encontra na rua tudo que você encontra em qualquer outro lugar. 80% das pessoas que eu conheci na rua, moradores, pessoas maravilhosas, pessoas de caráter, todos com história de família, né? Todo morador de rua vem de alguma família, pessoas que foram bem criados, né? Um bom berço, um bom pai, uma boa mãe, mas cada um tem uma trajetória para chegar até ali. E já encontrei muita gente ruim em ambientes que não era para encontrar. Né? Mas em outros ambientes você consegue se defender, porque existe, digamos assim, uma lei, né? Uma ordem estabelecida. Na rua não existe o estatuto do morador de rua. Então na rua toda e qualquer situação ela é sempre extrema, ou de bondade ou de maldade, né? Ou de solidariedade ou de violência. De um modo geral, eu encontrei muita gente boa, mas, como eu falei no começo, essa violência começou a me cercar até um ponto que ela chegou até mim. Né? Fruto de uma cidade violenta, né? Cheia de problemas, né? Excesso de gente morando na rua, né? Falta total de políticas públicas ou não. E aí quando essa violência chegou até mim, nunca é boa. O que não quer dizer que você não possa ter experiências piores em outros ambientes. Mas na rua nunca é bom porque você não tem como solucionar os problemas. Completamente vulnerável. Você está à mercê de quem lhe cerca, né?
e à mercê de uma sociedade que geralmente age em relação a você de duas maneiras: ou ela lhe ignora, né? Ou quando ela não pode lhe ignorar, ela lhe maltrata. Da rua a gente conta muita ajuda, muita solidariedade de algumas pessoas que não são da rua, mas nada de muito específico. São ajudas que lhe sustentam, mas que lhe mantêm na rua. Se você me pergunta se foi ajuda no sentido de tirar da rua, né, de uma geração de renda ou coisa parecida, não. Isso dificilmente a gente recebe na rua. O projeto Samaritano Acolhedor é essa possibilidade, né, de tirar da rua. Ou seja, a ideia que a gente vai passar por aqui é resgatar a autoestima e ter minimamente, né, condição de não voltar para a rua, né, ou por emprego, ou por alguma geração de renda, ou o próprio projeto conseguir, né, que as políticas públicas se façam em relação a nós, né, porque elas existem, só não são aplicadas. É muito difícil, é engraçado porque o nome é morador de rua. Então a coisa mais importante para acabar com o morador de rua é tirar da rua. Só que ninguém faz isso, né? Alguns porque não podem, outros porque acham que simplesmente uma ajuda aqui, outra ali já é o suficiente. E o próprio Estado completamente ausente, como sempre. É sempre um momento de violência, né? No meu caso, dois específicos. Um foi quando eu realmente fui vítima dessa violência, que é esse próximo recente, né, que me fez sair de Salvador e cheguei para Aracaju. Eu não quero entrar em detalhes, mas a violência chegou até mim com muita força. O outro foi quando eu vi uma pessoa próxima a mim, né, sofrer uma violência, né? Eu tive uma pessoa esfaqueada do meu lado, né, e coube a mim, por circunstâncias específicas, cuidar dessa pessoa, levar para o hospital, ficar, né, e realmente foi uma coisa muito chocante. Não porque ocorreu em circunstâncias muito específicas, né? As coisas na rua não acontecem muito à toa. Embora os motivos sejam banais, mas sempre existe um motivo, né? Claro que a violência gratuita também acontece, mas acontece em qualquer lugar, né? Agora, quando você não está na rua, aí me repito, você pode se proteger dessa violência de alguma forma. Em casa você tem uma grade, você tem uma chave, você tem a lei, né? E na rua não, na rua é tudo muito, digamos, primitivo. É como se a gente voltasse à época das cavernas. Não, raiva não. Eu tenho um pouco de tristeza do descaso, né, com o qual os moradores de rua são tratados. Também, mas não, a questão não é tão essa, é a questão de não nos colocarem, não nos querer nos reinserir no mercado de trabalho, na sociedade, né? Porque cada um de nós, quando chega na rua, veio por algum motivo, alguma culpa, não deixa de ser, ninguém é santo, né? Então eu não posso julgar as pessoas, ninguém me jogou na rua, não é bem por aí. Agora, ninguém quer nos tirar da rua. Isso, aí eu novamente volto a dizer, raiva não me dá porque um pouco fui eu que não soube enfrentar. Tem muita gente que está em sala de aula ainda enfrentando os problemas. Agora, me dá realmente tristeza saber que os professores, de modo geral, eles têm que trabalhar nas circunstâncias que trabalham. Eu nem falo questão de salário, porque isso eu já sabia que ia ser sempre uma coisa muito ruim, muito precária. Mas são as condições de trabalho. Um finge que ensina, outro finge que aprende. Ninguém está absolutamente interessado. Nem o Estado, nem a iniciativa privada, nem o pai, nem a Santa Mãezinha, nem muito menos o aluno. E aí você é obrigado a continuar, né, vivendo uma farsa. E aí, entra um pouco do ser perfeccionista. Eu acho que a profissão de professor, ela tem que ser bem exercida. Um dia um professor meu na faculdade me disse isso: quando um médico, cirurgião, abre a barriga de alguém e faz um estrago,
todo mundo vai ver. Mas quando o professor dá uma aula, ele tem na frente dele 30, 35, 40, e ele comete um erro, aquilo passa desapercebido naquele momento. Mas aquela deformação que ele criou naquelas pessoas vai ficar pelo resto da vida. E aquilo vai se repetir em toda a sociedade. Então, por isso, me entristece muito, né, essa profissão ser exercida, os professores serem obrigados a ser. Eu não fui frustrado. Eu fui um bom professor. Até o último dia, a última aula, eu fui bom, mais do que o mercado precisava. Então, não tenho nenhuma frustração. Eu posso não ser alegre, porque a alegria é uma coisa que está em falta para todo mundo hoje em dia. Corre da vida e tudo mais, mas feliz eu sou. Eu passei do meio século, tenho uma saúde razoável, tenho uma história de vida quando eu olho para trás que eu posso me orgulhar. Então eu sou feliz, né? Agora, alegria, né, é um pouco mais complicado. Adoecer. Principalmente por ter meio século. Então adoecer é inevitável. Eu tenho medo de adoecer, né? Como todo mundo tem em qualquer idade. Mas quando você chega ao meio século, é fatal, você vai adoecer. Agora que isso seja suave, né? E o mais demorado, deixa mais para trás, depois dos 60. Aonde eu direi, deixa para depois dos 70. Me manter, né? Me manter sem precisar dos outros. Nisso não vai nada de orgulho bobo, é porque é assim que tem de ser. Me sinto, claro, me sinto, né? Porque os dons foram dados, né? Então o ser humano tem de viver realmente no seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Eu me sinto muito orgulhoso de eu trabalhar, né? Eu ainda tenho muita vontade de trabalhar e trabalho. Agora o fruto do meu trabalho não dá para eu me manter. Eu, Deus e o lixo que lhe dei esse material, ele faz um bom pé de meia, né? Ou seja, trabalhar com pet, né? E alguém que compre essa pet por um valor mais razoável do que os seus velhos compram. O que eu vejo do pastor Daniel, né, primeiro, uma coragem muito grande, porque ele poderia, dentro desse espírito dele de querer fazer alguma coisa grandiosa, optar por N coisas. Poderia ser uma escola, poderia ser uma indústria, né, poderia ser um abrigo para idosos, uma fábrica de vassoura, qualquer coisa, mas ele optou por trabalhar como morador de rua. Isso diz muito, porque como pessoa inteligente, conhecedora do problema de rua, né, ele sabe que vai ser uma barra pesada para ele, não só para conseguir os recursos financeiros, como para gerenciar os problemas humanos, né, que em última instância sempre estarão, né, nas mãos dele resolver, né. Então só nisso eu vejo uma coisa muito bonita, né, essa coragem de ter optado por fazer uma coisa boa, né, e essa coisa ter sido a situação do morador de rua. E no dia a dia, o que eu vejo nele é uma pessoa sempre muito laboriosa. Ele está sempre passando por a gente, fazendo alguma coisa útil, né? Não é aquela pessoa que você vê se perder em devaneios, assim, como ficou bonita essa parede. Não, ele quer saber a próxima parede, como é que vai estar, né? Então isso eu acho legal, né? Porque infelizmente algumas pessoas, quando fazem alguma coisa muito grandiosa assim, começam pela própria vaidade, é humano, né? A ficar embevecida, né? E eu vejo nele ao contrário, eu vejo uma preocupação muito grande do passo seguinte, o passo seguinte, né? Isso eu acho bacana. Sou gente carente de amor. Os meus dias são dias de dor. Vejo crianças passando por mim
coração feliz. Ter casa e comida são coisas vitais. Isso não acho que é nada.